Senhores, muito bem-vindos a mais um The Tops Podcast. Mais uma vez aqui com meus amigos Fernando Anuziato, José Carlos Nolasco, vulgo Depi. Estamos mais uma vez aqui. Desde já vou pedir para vocês curtirem, dar o seu joinha, seguir, fazer tudo que for possível nas nossas mídias sociais, compartilhar. Tudo. Só não vale derrubar. Só não pode derrubar porque a gente é bonzinho, né? A gente não faz sacanagem com ninguém, não fala mal de ninguém, não fala bem também, às vezes fala mal. Mas quem a gente fala mal também longe, não vai saber. Não vai reclamar. Não vai reclamar. Então, faça tudo de bom pra gente e a gente promete fazer o melhor programa aqui para vocês, né? Hoje mais um programa e vamos começar. Hoje nós vamos falar de duas revistas muito importantes dos anos 80, duas revistas de humor, né? Que são elas, Chiclete com Banana e Mad, né? Então, estamos aqui para debater esse assunto, contar a história, fazer a ficha técnica, tudo isso dessas revistas, falar um pouco da história, falar da nossa visão na época também. Você deixe seu comentário, dê sua visão, o que você preferia, quais os quadros que você preferia de cada uma delas. E deixe seu like, xinga a gente também. Pode xingar que a gente responde, não tem problema. A gente só não sabe se a gente responde com um xingo ou pedindo desculpa. Vai depender do contexto. Mas pode fazer seu comentário, seja ele qual for. Você é livre, fale o que você bem quiser e bem entender. Certo? É isso aí, galera. Então vamos começar hoje falando um pouco Vamos começar, como disse meu caro Depi, pela ordem cronológica. Então vamos começar pela Mad, que foi a primeira revista dessas duas, que foram as revistas de humor que mais marcaram. Eu sei que teve outras revistas que marcaram também, como a Heavy Metal, que não era bem humor, eram histórias e quadrinhas mais eróticas, mas muitos enquadravam ela como humor também, e algumas outras revistas. Mas essas duas se salientaram mesmo pelo humor. Um humor mais importado, humor gringo, que é a Mad, e a outra um humor puramente brasileiro, né? Que é Chiclete com Banana. Deixar bem claro que muito provavelmente, nenhuma das duas seriam lançadas nos dias de hoje, né? Porque elas são politicamente incorretas, graças a Deus, né? O humor tem que ser politicamente incorreto. Perdoe-me quem discorda, mas o humor tem que ser politicamente incorreto. Senão, ele perde, inclusive, a função. Mas, beleza. Então, vamos começar pela ordem cronológica. Então, vamos começar falando da MED. Fer, você tem aí o DP, a ficha técnica da MED, quando ela foi lançada, as três empresas que lançaram ela foi lançada por três editoras diferentes no Brasil, né? Depois tentaram um relanceamento agora aqui nos anos 2000, parece que não deu certo. Então, sim, você tem a ficha técnica aí, vamos começar com a ficha técnica dela. Pode começar aí, por favor. Na verdade, ela começa mesmo em 52, né, nos Estados Unidos, né? Então a gente tem quer dizer, quando ela chega aqui, em 74, ela já é uma revista consolidada lá fora, né? Ela já estava em vários países, acho que mais de 19 países. E aí aqui ela começa em 74, ela é lançada pela editora VEC. E aí, como o Marcão falou, ela passa por várias casas aí, né, de edição, porque a própria VEC fale, ela vai para a editora Record, se não me engano, enfim. Mas o que acontece é isso, ela chega aqui no Brasil em 74, é uma revista inovadora, né, como
o Marcão até falou, porque a gente já tinha, por exemplo, o Pasquim aqui desde 69, né? Que também era inovador para a época, mas a Mad vem com um humor muito mais americanizado, né? Nesse sentido, porque a gente tinha aqui como eu falei, o Pasquim, que era muito mais político, um humor até mais. Não acho que é ácido, mais adulto, vamos falar assim, né? Então eles abordam temas que mais tem erótico. Eu não vejo nem erótico, mas acho que até tem uma pegada erótica, mas acho que ele tinha uma pegada de abordar as questões muito políticas, né? A gente estava no meio da ditadura, então Claro. tinha um cuidado, né? Os caras tinham que se esforçar muito para fazer humor. E uma das contradições da média, né, aqui no Brasil, né? Que ela foi lançada em pleno 74, pleno regime militar, uma revista que em 53, 54 foi investigada pela FBI lá nos Estados Exatamente, Unidos. Estados Unidos, Devido ao contexto e os textos, se pode falar assim, da revista. Exatamente. Então, acho que a gente, aqui no Brasil, só para concluir, então tinha a gente já tinha essa tradição de humor, vamos falar assim, né? Que era um humor um pouco mais, vou usar essa palavra adulto, mas nesse sentido de ter um contexto de contracultura, né? Ter um contexto de trazer temas que não poderiam ser falados, vamos dizer assim, e a Mad vem com principalmente na época, uma coisa mais pastelão, vamos dizer assim, né? Uma brincadeira com um humor mais pastelão, uma coisa um pouco mais jovem até, né? Acho que ela acaba pegando um público bem mais novo, né? Então, a gente tem esse contexto aqui que ela é lançada, né? Aí a gente tem, lógico, quando vem para cá o Ota, né, que era um dos cartunistas, ele meio que assume a editoria da revista, e aí sim acho que ela ganha uma cara bem brasileira, tem até que era uma coisa que eu adorava, que era o relatório Ota, não sei se vocês lembram, então ele pegava um tema, né, e destrinchava esse tema de uma maneira bem humorada e bem divertida, né? Então a gente tem toda essa construção desse primeiro momento da chegada da média aqui, né? Aí, como eu falei, ela quando a VEC fale, ela vai para Record, né? Para a editora Record. Então a gente não perde nada de contexto, porque o Ota continua sendo o redator-chefe, né, da revista. Então eu acho que ela segue a mesma construção narrativa, vamos dizer assim, né? Praticamente a mesma revista. A mesma revista. A gente tem algumas mudanças, como quem faz a capa acaba mudando, então a gente tem umas coisas assim, mas a construção dela em si é a mesma, né? Então, assim, a gente tem uma revista que aqui no Brasil chegou a vender 200 mil exemplares, só para a gente ter uma ideia que, porra, é uma tiragem, assim, enorme, né? Então, foi uma revista realmente que marcou, acho que eu quis frisar essa coisa do Pasquim, porque acho que marcou muito a adolescência da galera, né? Para mim, o Pasquim, como eu falei, era um pouco mais adulto, e a Mad vem com essa proposta de ser um pouquinho mais jovem, né? Você quer falar alguma coisa aí, Odepi? Falar que a gente está falando em Ota, não é nenhum japonês, né, pessoal? O Ota é o apelido do Otacílio. Isso. De Assunção, e o cara que trabalhou antes na antiga Ebal. Para quem não se lembra, Ebal era uma editora Brasil América Limitada, que era no Rio de Janeiro, uma das principais, se não a principal, nos ditos dos anos 70, né?
na parte de revistinhas ou HQs, enfim. É um cara que é oriundo do Rio de Janeiro e botou em cena toda a estrutura e a brasilidade, podemos dizer assim, né, nessa nacionalização da revista. Exatamente. Tocando alguns assuntos pertinentes aos nossos cotidianos aqui no... Ele tropicalizou a revista. Sim, até porque a gente tem que pensar isso. A gente tinha uma revista a princípio nacionalizada, mas a gente tinha muita coisa que não passa. Por exemplo, os caras tiravam sal de filme, de série, de coisa que nem passava aqui, né? Então, eu acho que isso mais nos anos 70. Sim. Eu vou falar para você que eu agora como experiência, né? Acho que tanto eu quanto o Depi vivemos mais isso do que você. Eu acho, né? Mas Você assim, conseguiu pegar? Desculpa aí, Marcão. Você conseguiu pegar Ebal, Fê? Não, Ebal não. Porque assim, Ebal, eu estava falando, Ebal, o grande forte dela foi anos 50 e 60, né? 70 ela já estava lá, né? Mas era uma das principais. Tinha até o do Tarzan, também tinha algumas coisas referentes à literatura clássica que ela acabava colocando para HQ, né? Sim. Não, eu tenho algumas coisas aqui, mas que eu comprei depois. Então, eu tenho Fantasma, tenho mesmo o Batman, tem algumas coisas de Ebal que eu tenho. Eu tenho também. Então, assim, o Fantasma da RGE. Não, mas tinha Ebal também, eu tenho o da Ebal. Rio Gráfica e Editora. Depois tenho também. Para Globo. Sim. Então, mas como eu estava falando, o que eu ia dizer é o seguinte: talvez essas barrigadas, vamos chamar de barrigadas, serão mais nos anos 70. Nos anos 80, eu não acho que houve tantas barrigadas. Eu acompanhei mais nos anos 80, para ser muito sincero. Sim. Eu nasci no sul de 74, quer dizer, 80 eu tinha 6 anos, não tinha comprado uma média. Né? Então, a partir de 84, por ali, eu começo a comprar média. E assim, não teve nenhuma dessas barrigadas, viu, Fernando? Não, mas eu digo nesse assim... sentido de seriado que eu nunca tinha assistido, isso, cara. Eu tinha tudo eu tinha. Eu lembro bem uma De Volta para o Futuro, eu lembro bem uma do Star Trek. Então, assim, eu até procurei no meio dos meus quadrinhos ver se tinha alguma perdida para trazer aqui. Não achei nem uma chiclete com banana e nem uma média. Mas, assim, esse tipo de coisa não rolou. Quanto a ser... cara, era uma revista que eu gostava. Vou ser muito sincero para você, cara. Mesmo com humor, aquele humor bem americanizado, eu curtia pra caramba, cara. Era bem irônico, e tinha algumas tiras, Spy versus Spy. Puta, era legal pra caramba, cara. Achava a média, era uma curtição a média, cara. Gostava dela pra caramba, cara. Pra caramba. Sim. Não, mas só para concluir, que, por exemplo, você tem uma seção do Don Martin, por exemplo, que era bem americana. Então tinha coisas ali de contexto que não tinha aqui. Não deixa de ser engraçado, não é essa questão que eu estou discutindo. Mas ele ainda não, vamos dizer assim, não tinha um apelo tão grande como teve depois nos anos 80, principalmente com Otto. Aí sim você tinha... Porque, por exemplo, eu lembro de uma capa que era da novela Pantanal, por exemplo. Isso, exatamente. Bem brasileiro. Exatamente. Então tinha essas... Eu lembro, por exemplo, de uma da Vamp, aquela novela Vamp. Então você tinha essa construção que eram coisas que estavam
acontecendo aqui no momento. Então eles tiravam sarro de coisas que eram muito atuais, né? Nesse sentido que eu estou comentando. Então, assim, fala. Não, aquilo era fantástico. Era muito Sim. bem feito, muito bem construído, muito bem um puta contexto legal, cara. Eu curtia pra caramba a Mad, cara. Eu acho que eu curti mais Chiclete com Banana, mas assim, a Mad, cara, pra mim, faz parte da construção de um adolescente. Ela fez parte, cara. Não, e até porque eu acho que, assim, foi o que eu comentei no começo, acho que a gente já tinha aqui uma construção de humor, até os programas humorísticos e tal, por a gente estar ainda na ditadura, eles tinham um humor que era muito bem, como posso dizer, elaborado para poder passar pela censura e tal. A revista Mad, principalmente nos Estados Unidos, já era muito mais escrachada nesse sentido. Claro. Já era um humor mais pastelão. E quando eles trouxeram para cá, principalmente nos anos 80 e depois no 90, que eu peguei bastante, era já um humor, puta. A gente tem que entender que o humor nos Estados Unidos, como que eu posso dizer isso para vocês? Mas eu acho que o humor americano, isso não é porque eu sou brasileiro, não é nada disso. Mas o humor americano, ele está na frente do nosso humor, no sentido de liberdade de poder falar o que quiser, como quiser. Ele está muito na frente, porque eu acho que eles fazem isso há mais tempo. Não, O americano está muito mais habituado, né? O brasileiro ainda tem aquela coisa, se você brincar com doença, se você brincar com alguma coisa, tem aquela coisa, isso não pode, isso pode. Tudo bem que essas coisas até têm acontecido nos Estados Unidos, o mimimi está nos Estados Unidos, aliás, ele começa nos Estados Unidos, né? Com o woke lá tal, mas assim, o americano, mesmo assim, o americano ele foi, não na parte de sexo, na parte de sexo nós sempre fomos muito mais pesado que eles, mas nessa parte de zoeira, cara, eles são muito melhores que a gente. Então, o humor americano ele é sempre muito mais escrachado que o nosso humor. Sim. Não, e aí, até pegando isso que você está falando, eu acho que a própria Mad, nesse sentido, ela acaba influenciando essa primeira geração pós-ditadura, vamos dizer assim, porque aí sim a gente tem Cacete e Planeta, que ainda é, né, a revista Caceta Popular e Planeta Diário, lógico, também tem Pasquim, né? Também tem influência do Pasquim, do próprio Chiclete com Banana, mas a gente pega também essa influência. Aí na TV você tem lá a TV Pirata, você tem o próprio Cacete Planeta. Né? A TV Pirata foi o começo do Cacete Planeta na televisão. Sim. TV Pirata, quando a Globo chega para os caras do Cacete Planeta e fala assim: vocês vão ser redator, traz os caras para ser redator e bota os atores para fazer. Sim. Na verdade, TV Pirata era o Cacete Planeta. A diferença é que os caras dos Cacete Planeta, além deles serem redatores, eles vão para frente. Exatamente. E o TV Pirata eram atores que eram atores muito engraçados, tudo. Os dois programas são muito bons. Mas eram atores que eram engraçados que os caras trazem pra frente das câmeras. Sim. Essa é a diferença do TV Pirata. Né? Não, e aí você tem uma galera que vem lá do Asdrubal, trouxe o trombone, que também embarcam nas TV Pirata, enfim, aí a gente vai entrar... Os Asdrubal fez o trombone, os caras fazem a Blitz. Olha que merda. Não, mas tem também uma galera que vai... Enfim. Mas a gente tem... Não, mas é só para contextualizar, né? Como a gente tem... isso influencia, acho que essa geração de comediantes, né? De cartunistas, de quadrinhos de humor, enfim. Então, acho que a gente tem tem realmente essa invasão aí, né? Claro, eu acho que sim, eu acho que... mas eu ainda há...
assim, como que eu posso dizer isso? Eu acho que esses caras foram diretamente, principalmente o Cacete Planeta. Mas eu acho que o humor brasileiro ele ainda se sobressai pela sexualidade. Essa é uma grande diferença, inclusive, do Chiclete com Banana para a média. Né? Sim. Chiclete com Banana era muito mais sexual do que a média. E as duas eram. Eu adorava as duas, cara. As duas. Mas, assim, o humor, o humor da Chiclete com Banana era um humor puramente brasileiro. Sim, é que a gente vai falar lá. Não quero dar spoiler, mas assim, é que eu acho que a Chiclete com Banana, nesse sentido, ela era muito mais underground, né? E ela era muito mais uma revista de comportamento do que necessariamente de humor nesse sentido. Lógico que ela tinha humor, não é isso? Boa. Mas ela tinha uma questão de comportamento da geração, acho que muito diferente da média. A média, acho que era por isso que eu até comecei falando, acho que era um humor muito mais pastelão, no sentido de tirar sarro, de ser uma coisa mais eu acho que era sei lá. Não sei, eu acho que ela tinha um refinamento, a Matt. Não, com certeza. Ela tinha muita, ela tinha um refinamento. Ela era escrachada por um lado, mas por outro ela era meio irônica. Não. Ela tinha muita ironia. Não, com certeza. E isso acho que até é uma. Foi o que eu comentei, acho que é uma vertente de todos esses humoristas, programas, revistas que a gente comentou. Eram profundamente irônicos. É lógico que isso que eu falei, uma acho que aborda uma visão, talvez até, como eu falei, pega lá uma novela e tira sarro, pega um assunto e tira sarro, e a Chiclete com Banana, ela constrói um personagem que representa, às vezes até um movimento cultural e explora isso dentro da revista. Então, nesse sentido, acho que elas têm abordagem diferente nesse sentido. Não, né? tem toda a razão. Tem toda a razão. Fala aí, Depi. Falamos junto. Fala, Depi. Só tá ouvindo, cacete? Hoje eu tô complacente. Percebemos. Tá devagar também. Também. Segunda-feira. Cansado ainda. 286 tá reagindo devagar aí. Bom, quais eram os quadros que vocês mais gostavam da MED? Cara, fala aí, Depi. Depi não falou, deixa ele falar. Eu tô... Fala você, Fê. Tá bem preparado, hein, Depi? Parabéns, hein? Tá super bem preparado. Segunda-feira. Chegou pra prova sem estudar porra nenhuma, né? A gente sabe. Vai lá, Fernando. Qual que era os quadros que mais gostava? Cara, eu já comentei. O relatório Otto, eu acho que, porra, pra mim era foda. Aragonês. Puta, cara, eu piro Aragonês. Eu acho muito foda, cara. Eu tenho até uma edição que é uma coletânea, um livrão, assim, que é uma coletânea dele que, cara, acho sensacional. Tanto o traço quanto a sacanagem, né? Aragonês eu acho muito legal. Cara, foda, assim, foda. Só porque eu tô caladinho, então, vamos lá. Entre a MED e a Chiclete, eu sou 1000 vezes Chiclete, cara. Então, assim, por isso que eu fico... Apesar eu reconheço, hoje eu reconheço, na época nem tanto que eu não lia na época a MED. Eu fui rever a MED há pouco tempo atrás, cara. Mas com a... Não, na época não. Na época era chiclete com banana, chiclete com banana, chiclete com banana. Lembro algumas vezes de viajar, hoje que a molecada faz com tablet, de pegar, comprar a revista para ir para a praia e ir lendo, ou passar um final de semana normalmente lendo. Então, assim, são as coisas que me lembram muito essa época.
banca, revistinha, enfim, uma época bem legal. Acho que eu cortei alguém, né? Não. Não? Pode continuar. É isso. Já acabou? Profundidade tá boa. Tá. Ó, cara, eu também sou fã do Aragonês. Tá? Eu até ia, se o Depi tivesse mais profundidade, eu ia buscar. Eu peguei a minha coleção de Gru, ela tá ali, eu ia mostrar a coleção de Gru. O Aragonês, só para fazer um adendo, que é espanhol, né? Era espanhol. Eu vou pegar daqui a pouco lá, a hora que alguém estiver falando um pouco mais, eu vou lá buscar a minha coleção de Gru para vocês darem uma olhada. Você precisa de uma inserção, de uma distração para ir pegar, pô. Eu não vou, telespectador, você fica esperando que eu vou lá buscar. Ô, querido, nós estamos em 3, né? Nós estamos em 3, né? Achando que tá fazendo o quê? Repórter Shell. Essa cabeça aí é feita para pensar, não é só para tá brilhando. Não é só para brilhar, é para pensar. Brilhando. Entendeu? Mas, cara, eu juro para vocês que eu começava a ler Mad de trás para frente porque eu era absolutamente apaixonado por Spy vs Spy. Tá? Era uma tirinha, uma ou duas tirinhas, às vezes tinha uma inserção de uma tira no meio e uma tira no fim. Sim. Né? Aqueles especiais, eu preciso achar, mas aqueles especiais só Spy vs Spy tem todos. Né? Todos, pelo menos, acho que tenho todos, né? Na verdade, todos que eu encontrei um dia eu comprei. Né? Se um dia eu não passei na banca de novo lá, eu não comprei. Os que saíram, eu comprei. E o Spy vs Spy, que era um cubano que desenhava. Era um cubano falando da guerra. Meu, aquilo era, na minha opinião, aquilo era fantástico, cara. Adorava aquilo. As histórias iniciais, que geralmente eram as histórias de capa, né? Abria geralmente com essas histórias. Eu acho que o argumento de algumas delas era do Ota, outro não, outros eram americanos. Os caras simplesmente traduziam e faziam uma reinterpretação brasileira aqui, né? Eu acho que tem umas que eram muito boas e tinha outras nem tanto. Sim. Né? Tinha umas que ficavam fantásticas e tinha outras nem tanto, né, cara? Mas, cara, eu acho que Mad é um... Sim. Cara, achava meio realmente fantástico. Cara, talvez isso seja um deslumbre de um moleque que nasceu em 74 e acho que os primeiros gritos de liberdade, não só meus, mas do próprio país, foram essas revistas. Então, para mim, isso era sensacional e eu adorava. Né? Eu não sei se é isso, mas, cara, eu gostava demais. Não, eu só queria falar duas outras sessões aqui, só para não passar em branco, que é o Von Danice, que, cara, eu achava sensacional, que era uma zoeira com o Eric Von Däniken, que era só o ZTzinho e tal. Achava muito foda. E a dobradinha Mad, né? Que acho que não tem que falar. Tinha que dobrar, cara. A dobradinha média era assim, cara. Fantástico. Eu acho que não tem como não falar, porque... Todas as edições, desde a década de 70, tinha dobradinha média? Eu acho que tinha em grande parte. Teve algumas, acho que não tiveram. Tinha algumas meio especiais, tinha alguma outra coisa, mas a dobradinha é um clássico, né? A dobradinha média, só para explicar para quem não está entendendo nada, a dobradinha média você imagina, a pena que eu não tenho nenhuma aqui, mas assim, você imagina um desenho, né, que significa alguma coisa para você, e você tem 4 pontos, tá, na parte superior, 2 pontos na parte superior e 2 pontos na parte inferior, são perfeitamente alinhados, e que você fazia uma dobradura, então você tinha o ponto AB, né? Então era AB e AB. E você juntava o A com B,
juntava com A com B, e o desenho ficava perfeito, mas ele era completamente tirado do que tava, do que anteriormente. Sim. Cara, Não, isso era fantástico. Não, e era legal porque ele tinha uma chamada, então era assim, sei lá. O que está destruindo o planeta? Então, era uma fábrica e tal. Quando você juntava, era, sei lá, uma piroca. Era uma piroca, é isso. Era tipo isso, era uma loucura. Ele tirava de contexto. Sim. Ele descontextualizava. Isso aí. Puta. Entendeu? E na base do desenho, não era na base do texto. Cara, dobradinha, realmente, dobradinha. Puta, bela lembrança, cara. Dobradinha média era legal pra cara. Porque você sempre queria fazer pra saber o que ia aparecer ali. Exatamente. Não. Esse era o segredo, cara. Você falou que havia Spy vs Spy, eu já abri a revista já na última página pra ver a dobradinha média. Era muito foda. Cara, era muito legal isso. Poxa, pena que eu não tenho nenhuma, cara, aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho as minhas, mas elas provavelmente estão na casa da minha mãe ou em algum outro lugar perdido, cara. Eu também dei uma fuçada. Eu também dei uma fuçada, mas não achei nada aqui também. Cara, mas, cara, era muito engraçado, velho. Era assim. E era legal também, uma coisa que eu acho que acontecia tanto na Mad quanto na Chiclete com Banana, que é uma coisa que o Marcão tava falando da sessão de capa, né? Vamos dizer assim. Que, cara, era uma revista com muito texto. Apesar de a gente ficar falando aqui, de achar que é um monte de tirinha, lógico, tinha, por exemplo, o Aragonês, que não tinha texto e tal, Spy vs Spy, mas assim, a maioria das sessões tinha muito texto, então você ia lendo e ele ligava uma outra coisa, aí no rodapé tinha um desenho. Você lembra dos rodapé que tinha uns desenhos? Tipo, uma viagem. Então, viagem. Era uns desenhos como se você fosse um doodle, desenhando ali embaixo, isso, exatamente. Cara, era legal. Então, assim, era muito interessante o formato em si. E é uma coisa que o Depi falou, não era uma revista que você pegava, lia e jogava lá. Cara, você meio que parava um final de semana, ou vários dias você ia meio lendo, você voltava às vezes. Cara, realmente era sensacional. Era, cara, era legal, cara. Legal. Eu, na época, eu não curti tanto, cara. Eu vim curtir depois, cara. Puta, eu curtia desde daquela época, cara. Juro mesmo. Era bom demais aquilo lá. É claro que, sabe, isso não sei o que vocês acham disso, mas isso era uma questão muito de amizade. Tinha uns amigos que liam direto e eles me fizeram ler e aí a gente discutia e, puta, isso tornava a coisa muito mais legal, né? Muito mais legal. Cara, eu, assim, ó, pra ser sincero, eu lembro de ter visto em algum filme, tipo, da Sessão da Tarde, o cara vendo Mad. Porque, assim, eu já gostava desses filmes mais pastelão também, tipo, Aperte os Cintos, enfim, Mel Brooks e tal. E eu lembro de algum filme desses meio de colégio americano, eu vi o cara lendo a Mad. Eu devia ter, sei lá, uns 8 anos, pra 10. E você se interessou? Cara, eu falei, eu quero ver essa porra, porque eu via na banca o Alfred E. Newman lá na estampana, eu falei, meu, que merda é essa? E pra mim foi legal porque ele se aproximou disso. Ele era uns filmes pastelão, escrito, né, assim, em formato de quadrinho. Então eu acho... Eu, assim, não lembro, tinha alguns amigos que viam e tal, mas, assim, eu lembro que era um bagulho meu, assim, Isso, você tocou num ponto que também era um ponto de... Cara, a construção do Alfred E. Newman é fantástica, porque ele era um pateta com cara de pateta. Sim. Ele tinha cara de bisnaga. Uhum. Ele era o próprio, cara. Meu, muito bom. Muito bom. Você que não leu, que tem oportunidade de pegar uma perdida do seu pai, do seu tio, do seu avô, seja lá quem for, faça. Vale a pena, desde que você não ligue para mimimi, né? Sim. Eu acho até que você encontra algumas para baixar na internet. Na né? internet. Acho que se der uma...
der meio que uma pesquisada, eu acho que tem algumas coisas. Eu vou ser meio politicamente incorreto aqui, mas se você fala todes, você não vai ler. Se você não fala todes, vai ler que você vai se divertir pra cacete. Basicamente isso, cara. Fantástico. Depa, quer falar alguma coisa, Depa? Só ouvido. O que é que tem vinho aí? Deixa eu chegar na parte de chiclete com banana. Ah, entendi. Você está mais preparado. Você vai tirar 5 na prova. Você só estudou metade do... Se for com louvor... Tá assim, bom. O que eu tenho mais para falar da média é a minha percepção de agora, né? É diferente dessa época. Foi uma coisa que, como vocês me entendam bem, como o programa foi baseado em lembranças, seria muito hipócrita da minha parte eu estar falando ou estar comentando, sendo que eu vi agora, e assim, outra contextualização, outra cabeça de pai já, enfim, é diferente. Então, assim, se eu entrasse no mérito de comentar, eu acho que eu não estava sendo nem verdadeiro comigo, nem com vocês, nem com todo mundo. Certo. Então, por isso que eu estou quietinho. Não, a média, eu lia mesmo. A minha apesar parte... de ser um cara quieto. Mentira. A minha parte em relação às lembranças é 100% original, antes de entender qualquer coisa. Mas, não, eu realmente não sabia que ela tinha sido fundada em 1902, lá nos Estados Unidos. Essa parte não é lembrança. Isso é, né, um pouco de estudo, né? Nem sabia que o FBI foi investigar a média, isso aí, nada disso eu sabia. Mas essas coisas, por exemplo, cara, eu fui ler Aragonés mais velho quando lançou Gru Errante, exatamente por causa da médica. Entendeu? Que eram as minhas lembranças da média. Né? Então, cara, foi uma revista que realmente marcou. Eu acho que foi realmente um grito de liberdade dentro de um... Meus irmãos, por exemplo, eu tenho 2 irmãos e eu sou o mais novo, né? Meus irmãos, eles eram muito mais... eles liam muito mais a heavy metal, que era uma também, a vinha dos anos 70, mas é um outro tipo de leitura. Né? Os caras chamavam de humor, mas ela não era exatamente uma revista de humor. Ela misturava terror, ela misturava... ficção científica, putaria... Cara, mas né? você imagine em plena ditadura militar, você tentando abordar... Pô, a gente pegou algumas coisas, eu ainda peguei aquela fase do era pequeno, mas peguei aquela fase lá da outorga que estava sendo aprovado para você, da censura mesmo. Parecia lá com o símbolo isso aí! Da federação. Eu vou, a hora que eu for editar o programa, eu vou colocar exatamente nessa parte, eu vou colocar essa outorga aí. Fica tranquilo. Legal. E assim, vou buscar essa outorga. Só para quem não só contextualizar aqui, Depi, toda a programação de televisão, ela tinha uma outorga. Ela tinha uma cartinha assinada pela censura falando a faixa etária daquele programa. E essa cartinha, ela entrava na imagem da TV. Né? Ela ficava o quê? No programa. 3 segundos, né? Isso. 3 segundos na tela. E você via que estava lá, livre. Ou então 14 anos, ou então 13 anos, ou então 18 anos, né?
E ali que vinha escrito a faixa etária de quem poderia assistir aquele filme. Ou aquele programa, seja ele qual for. Podia ser um programa de culinária até um programa Jornal Nacional. o Jornal Nacional, ou novela, ou um filme, qualquer coisa tinha que ter esse papel, senão não poderia passar. Acho que isso não é do seu tempo, né, Fernando? Não, eu já vi isso, já vi até em publicações também, mas não. Isso eu não peguei. Pô, Eu peguei bastante, né? Mas passava no Globinho, cara. Não, eu tenho um disco aqui até, que tem um carimbo lá da censura, música censurada, e o disco é riscado, a faixa. Do traje foi. Não, eu tenho da Blitz. Da Blitz. Isso aí, da Blitz. Do traje, acho o traje não. O traje é 85. Mas o traje não. Não, tem algum. Será que não é do traje? Eu acho que não. É o traje, hein? E eu me lembro Capital. Capital Inicial teve música que não podia, estava proibido de tocar fonograficamente, né? Em rádio. Se os caras fizeram isso com a Blitz, o que seria dos fãs de hoje? Pois é. Ou também depende, ou o cara morria lá dentro da censura, quando soltasse uma letra. Porque era tudo censurado. Era tudo censurado. O Figueiredo, na verdade, que é o que eu mais me lembro, eu não me lembro de outros presidentes, para ser bem verdadeiro. Figueiredo foi o último presidente militar. Eu lembro bem do Figueiredo, eu lembro bem que ele ia lá todo fim de semana, ele ia andar a cavalo, que o Silvio Santos tinha um programa só para o presidente, a semana do presidente chamava, né? Mas assim, isso é uma coisa engraçada, porque pelo que eu ouço das pessoas mais velhas, o Figueiredo já foi muito mais liberal do que os outros. Eu lembro quando começou a tocar Dr. Silvano e companhia na rádio, né? Que era aquela história da secretária que engordou e era eu fui dar, mãe. Nossa, aquilo, a galera, pô, a galera falava, nossa, será que vai ter censura? Não sei o quê, não teve nada. Então, já tempos mais abertos, digamos assim, de abertura maior, esses tempos, a década de 80. Né? Sim. Imagino que final da década de 60 e a década de 70 tenha sido muito pior do que a década de 80, nesse sentido. E a média eu acho que fez um pouco de parte disso, assim. Pelo menos para mim, engraçado, né? Essa é a minha visão, né? Não sei. Porque se ela começa em 74, quer dizer, ela nasce nos anos, né, mais complicados, imagino eu. Entendeu? Então, não sei. Mas para mim, a MED já era um ar de liberdade, cara. Ela já tinha um ar de... A Chiclete com Banana, então, puta que pariu. A gente não pode também esquecer de falar do Pasquim, né? Pasquim de 68, 69, né? E que berço de cara que a gente tem até hoje, cartunista, né? Sim. São publicações, por incrível que pareça, né? Que tiveram em fins editoriais, pensando em Brasil, de décadas, né? Sim. Verdade. Acho que o Pasquim foi o grande...
Mas eu acho que o Pasquim, ele tinha uma ideia muito mais política do que de humor. Ele era humor, ele tinha uma ideia bem Era a veia do humor político, né? entendeu? É, Sim. era muito mais político do que a média, mesmo que a Chiclete com Banana. Não, muito mais. Chiclete com Banana, ela não tinha nada, ela não tinha exatamente de política. Pasquim acabou pegando um período mais duro, né? Uhum. Então, os caras tinham que e não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que entraram dentro da redação e levaram alguns presos. Mas, assim, você imagine só você falar o que, enfim, tinha que passar e driblar, que era isso que eles faziam com a censura, para mandar aquilo que eles estavam pensando, cara. Sim, então, para os outros. E eu tenho uma teoria com revista americana. Normalmente, com revista, eles já tinham até por ser americana mesmo, eles já tinham posso dizer que um jogo, mas tinha um certo grau de compreensão, entendeu? O que podia vir, o que não poderia vir. Apesar da nacionalização, eu acho que ela pegou um período mais, não vou dizer que mais leve, mas não contundente, como foram os 10 primeiros anos da ditadura. Mas o DP, eu acho que é um pouco até o que eu já... Ditadura, desculpa, Fê. Não, imagina. A ditadura começou em 64, né? Sim. 10 anos antes da MED chegar. A MED começa exatamente no 10º ano. Sim. Pode ir lá, Fê, desculpa aí. Não, imagina. Eu acho que fazendo uma... Até dentro do que você falou, eu acho que tem uma questão, pelo menos para mim, como eu enxergo, eu acho que a média ela tinha uma pegada um pouco mais jovem, entendeu? Então para mim, assim, ela pegava um público mais aí de adolescente, vai. O Pasquim era uma coisa adulta realmente. O Pasquim tinha representava uma indignação social, tinha crônica, tinha letra de música, era um jornal, né? Não era necessariamente uma revista em quadrinho, vamos dizer assim. E são né? revistas. Então, eu acho que ele era muito. Perdão, Fê, desculpa. São revistas. Não, pode falar. Não, imagina. Você pegando e dando uma olhada, elas acabaram se interagindo, mas uma é de 60, a outra é de 70 e a outra de 80, da década de 80. Sim, exatamente. Então, assim, sendo que literalmente a Chiclete ela é uma, como todo mundo fala, é uma revista de um punk da eu acho que é mais que isso. Sim. Eu acho que a Chiclete é um grito de liberdade. Sim, tipo o seguinte, assim, feita por um punk, que é o Angeli, né? Idealizada, não feita. Sim. Idealizada por um punk, que é o Angeli. Mas mais que isso, eu acho que ela é um grito de liberdade, falando agora eu quero falar do que eu bem entender. E foda-se. Sim. E até só para a gente, acho que entrar literalmente na Chiclete e com esse assunto, eu acho que o Pasquim, lógico que ele inaugura, acho que essa coisa de humor nacional, né, publicação de humor nacional nesse sentido, mas ela também começa com uma revista quase de comportamento, e aí eu acho que com a entrada do Ziraldo e ali do Milor, essa galera,
que realmente ela vira uma revista um pouco mais política, né? Então, eu acho que a gente tem essa transição também, mas o Pasquim, para mim, eu chamaria de jornal e não de revista. Porque eu acho que ele tem essa pegada de ter crônica. A mesma coisa o Caceta, Exatamente. Planeta Diário, Exatamente. o Caceta, eles eram mais jornais. Isso aí. Eles eram jornais editados no fundo da faculdade, né? Sim. O jornal ou uma revista, né? Uma revista de... como é que a gente fala? Me fugiu, tipo uma Veja, né? Uma revista de... Isso, de variedades, exatamente, e não uma revista em quadrinhos, né? Vamos chamar assim. Entendeu? Então, acho que a gente tem um pouco desse movimento. Mas o Chiclete com Banana, ele tinha quadrinho, mas ele não era 100% quadrinho. Depois ele acabou ficando 100% quadrinho. Não. Sim. Mas eu acho que o Chiclete com Banana, ele nasce já com essa pegada, que é um... Então não vamos chamar de quadrinho, vamos chamar de fanzine, vai. Isso. Ele nasce com essa pegada mais fanzine, que ele engloba ali várias linguagens, mas assim, é uma coisa já mais... como eu falei, eu acho que tem uma pegada bem comportamental, tem uma pegada bem de contracultura, né? Até como você o Depi comentaram, uma coisa bem underground, uma coisa de punk, uma coisa que fala com a juventude da época, né? O Pasquim, não, você já tinha um nível intelectual um pouco maior para você ler, né? No sentido de até para você entender realmente o que estava passando por ali, né? Então acho que a com Banana já vem com essa butinada aí na porta. Mas eu acho que a Chiclete... chegamos para a galera, né? Eu acho que a Chiclete com Banana... O Pasquim acabou sendo celeiro de 3 ícones, né, gente? Milor, Jaguar e Fio. Ziral. Exatamente. Sim. O que acontece... o próprio Angeli, né? Mas... Ele começa fazendo Pasquinha e depois ele cria... Sim, mas eu tô falando assim, dos caras que faziam a antessala. São coisas completamente diferentes. Sim. E eu vou explicar o porquê. Na minha opinião. Na minha opinião, o Pasquim... Eu nunca li Pasquim, para falar a verdade para você, mas eu estou imaginando aqui que os caras... algumas coisas os caras tinham que codificar para escrever. Pegar a mensagem, para entregar. Então, ele era escrito de uma tal maneira que você tinha que pensar. Ele te fazia pensar. Tá? Sim. O Chiclete com Banana você não precisava pensar. O que ele queria dizer estava lá. Tá entendendo? Sim. O que ele queria dizer estava lá. Não tinha. O Bob Cuspe era o Bob Cuspe, a Rebordosa era a Rebordosa. Era uma mulher que gostava lá da sacanagem dela e tal, né? É isso. São coisas completamente diferentes. Eu entendo. Eu entendo quando vocês... de sarro que eles tinham em Woodstock. O Woodstock. Inclusive, eu estava assistindo um desenho do Woodstock. Estava passando no Canal Brasil esses dias. Woodstock em desenho. Puta, legal pra caralho. O Chiclete com Banana é bem isso. Ele foi um grito de liberdade. Agora eu posso falar o que eu quero explicitamente. Você não precisava pensar. O que ele tinha que escrever estava lá, estava na tua cara. Você não tinha decodificação, ele não queria dizer nada, não tinha nada nas entrelinhas, não tinha absolutamente nada. Era aquilo e ponto final. Sim. Ele era franco. Então, mas sim. Então, mas isso eu acho que é... Por isso que eu falo assim, para mim era uma coisa... eu não peguei esse começo, lógico, sou mais novo, mas assim, para mim, se você relacionar principalmente, por exemplo, com o Pasquim, então assim, todas as revistas de humor da época, se você pegar, eles tentam ser um Pasquim. E o Chiclete com Banana, não, ele sai disso e fala, cara, como você falou, eu vou fazer uma coisa que é nossa,
que é uma coisa que é direta, vamos dizer assim, que é contra a cultura, né, cara? Total. Exatamente. Então, assim, então eu acho que para mim o grande, vamos dizer, grande sacada do Chiclete com Banana é justamente isso. Zoa ainda a galera, ainda zoa a galera do Pasquim, porque você pega lá, mesmo o de estoque, zoa lá os velhos hippie, entendeu? Você tem lá o 68 lá que zoa os caras meio esquerdista, meio comuna. Então você tem ainda uma zoação que na época você meio não podia nem ter, né? Assim, no Você tinha o Geraldão, que era drogado. Pô, ele andava com as coisas espetadas nele. sim. Pô, aquilo era fantástico, cara. Não, com certeza. Mas assim, então acho que assim, tinha coisas ali que não estavam ali por acaso, né? Mas assim, nesse sentido, eram coisas muito até fora do padrão de comportamento da época, Não, né? mas é isso. Eu lembro bem uma piada do Geraldão, vou contar aqui, né? Que a mãe, que o pai dele vai sair para comprar a Fanta Uva e não volta, né? Aí o pai dele some, aí um dia o pai dele volta para casa, aí convida a mãe dele para jantar, ele fica puto da vida, o Geraldão fica puto da vida, aí ele liga para a polícia e fala assim: polícia, tem um cara querendo pegar minha mãe. Aí o cara pergunta: quem? Meu pai! Sim. E a piada tá aí na tua cara. Você tá entendendo? É isso. Entendeu? Nunca foi feito para fazer você pensar. Era aquilo e ponto final. Sim, Tá sim, sim. explícito. Tá explícito ali. Aliás, chiclete com banana, fantástico, né? Fantástico. Você quer dar uma técnica de chiclete com banana aí, Fernando? Tem, um pouquinho, mas pode falar. Não, manda aí, manda aí. Já falei da média. Chiclete com banana, ela foi idealizada basicamente pelo Angeli. O Angeli é o idealizador e ele foi buscar ajuda e os caras criaram uma editora para fazer a Chiclete com Banana acontecer. O primeiro número sai em outubro de 1985, tá? E ao contrário do que muita gente pensa, aquele negócio, aquela coisa que se toca no Nordeste, lá, que a banda que não tem nada a ver com essa Chiclete com Banana, eu acho, né? A não ser que a banda tenha imitado a revista. Mas Chiclete com Banana é um samba do Jackson do Pandeiro, tá? Chamava Chiclete com Banana. E a ideia é exatamente essa, misturar duas coisas que não tem nada a ver, coisas que não tem nada a ver, como chiclete com banana, né? Chiclete com banana, cara, ela chegou a vender 110 mil exemplares em um mês. Ela é uma revista bimestral e ela chega a façanha de vender 110. Isso é muita coisa para uma revista underground como a Chiclete com Banana. Como bem lembrou o Depi numa de nossas conversas aí no passado, e vinha com um plastiquinho preto na capa da Chiclete com Banana, né? Todas, só, Marcão, só para completar, só para ter uma ideia, todas as edições, todas, sem tirar nem pôr, tiveram mais de 2 edições. Quer dizer, tiveram pelo menos 2 edições. Tá? Só para ver como assim, uma coisa até impensável no mercado editorial, cara, é uma loucura. Ela teve 24 números, como ela era bimestral, então foram 4 anos lançando ela, tá? 10 especiais e mais 10 especiais que eles chamavam de tipinhos inúteis, né? Então foram 20 especiais aí, entre 10 especiais e 10 tipinhos inúteis, tá? E, cara, quem não é da época e está assistindo aqui o nosso podcast, cara, vai atrás, porque você não fala todes, né? Você vai. Todes, não vá, tá bom? Você vai ficar magoado e vai chorar no banheiro, beleza? Porque ela pegava bem pesado, tá?
Mas chiclete com banana se você não é politicamente correto, vá atrás que vale cada parte. Cada parte. E aí, da dupla Os Escrotinhos. lá. Quais foram os prediletos? Alguém tem mais alguma coisa para falar do chiclete? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que é isso. Acho que a gente já falou essa Basicamente parte aí. é isso, né? Quais eram as sessões prediletas de vocês? Eu gostava dos Escrotinhos, do Bob Cuspe. Curtia Woodstock bastante, porque eram coisas sempre. O Woodstock, eles tinham um negócio que era sempre estar falando da geração anterior com a visão tirada Então tinha uma coisa que muito engraçada, com humor peculiar, com humor ácido. Acho que é mais por aí. Basicamente é isso. Fernando? Cara, não, eu gostava também de várias coisas. Cara, tinha o Walter Ego, eu achava muito foda, velho, porque era. Walter Ego era fantástico. Era muito bom, eu achava muito engraçado. Tinha o. Puta, esqueci o nome agora. Tinha o cara que tinha ejaculação precoce, então ele olhava as minas aí. Bibelô? Não era o Bibelô, era o Machão, né? Gostava do Bibelô. Era um nome meio. Acho que era. Osgarmo. Acho que era isso aí. Cara, achava muito bom. E os Piratas do Tietê, que depois até ganhou uma revista deles, né? Que cara, achava. Piratas do Tietê, eu achava assim. E falar Rebordosa top, também, porra. Ah, sim, né? Eu gostava mas muito do Geraldão. Tá? Geraldão era um dos mais engraçados para mim. Eu gostava dos escrotinhos, fantástico, né? Tem algumas piadas dos escrotinhos que eu lembro até hoje, né? Piratas do Tietê, eu gostava também, mas menos. Eu gostava mais de Los Três Amigos. Ah, porra, Los Três Amigos, verdade, esqueci. Era sensacional. Porque era escrito e desenhado por 3 artistas diferentes. Era o Aranha Verso da época. Era o Aranha Verso da época. Exatamente. Perfeito. Cara, Los Três Amigos, acho que eu tenho até uma revista especial de Los Três Amigos, só deles, e que tem escrotinhos também no meio, se não me engano. Uhum. Mas esses aí eram mais legal. Eu gostava, sabe o que eu acho? Eu acho que engraçado isso, Depa. Você citou a Rebordosa e o Bob Cuspis, que eu acho que são os 2 principais personagens do Angeli, e esses foram 2 personagens que eu nunca não, falar que eu não gostei, eu vou estar mentindo. Mas falar que eu amava, eu também vou estar mentindo, tá ligado? Então, assim, era dos meus personagens menos prediletos, eram os principais, cara. Tanto a Rebordosa quanto o Bob Cuspe. Para mim eles eram bem assim normal, assim, cara. Agora você lê Geraldão, cara. Pô, só o Geraldão andando com aquelas monte de seringa espetada nele. Pô, aquilo era fantástico, cara. Era de cagar de rir, cara. Sim. Não, era realmente. A gente estava falando sobre a tiragem e a veiculação da revista, só que a gente tinha um negócio que era muito bacana, né? Tinha Estadinho e tinha o folhetim na Folha de São Paulo, né? Estadinho no Estadão. E muitas das tirinhas, como era sempre aos domingos que eles colocavam, né? Então sempre você tinha uma coisa nova nos domingos dos caras.
Era mais. Eu falando isso hoje em dia com meu filho, com minha filha, que a gente ficava esperando coisa uma vez na semana para ver, aí eles falam assim, mas vocês não se programavam? Por que você não assistia na hora? A interação completamente. É difícil. Pô, você perdia o programa lá no... Isso aí você não assistia nunca mais. Se fosse um filme... Videocassete só em 1980 e bola. É isso aí. Perdeu. Perdeu. E não tinha essa. Não, outra coisa... Ou se o pai ou se o avô tivesse assistindo algum jornal, bal, malandro. Não, e outra coisa, Depa, você tinha que contar, quando você tinha videocassete, você tinha que contar com o não atraso da programação. Que você não tinha programação, né? Eu lembro que quando saiu o videocassete, porque os primeiros videocassetes você tinha que pôr horário inicial de gravação e horário final. Então, quantos filmes você ficava sem final? Vários. Não é? Quantos filmes? Você ia sair. Vamos dizer que ia passar tela quente que passava de segunda à noite. Você ia sair. Quantos filmes você gravou que você não pegou o final da novela e ficou sem o fim do filme? E o comercial, né? Fora que tinha de comercial. Comerciais. Comercial hoje tem também. Se você olhar o YouTube, tá um saco também. Não pode falar isso. Pois eu corto, né? Se você pegar o YouTube, não vou falar mal do YouTube, sendo que eu vou lançar um negócio do YouTube. Mas se você pegar o YouTube, o que tem de propaganda no YouTube? Bom, praticamente virou uma televisão normal. Você assiste um programa de 2 horas, por exemplo, se você pegar um podcast de 2 horas, quantas inserções de comercial? Tudo bem, não era aquele comercial de 5 minutos que a gente tinha. Mas você tem pelo menos 30 segundos, 1 minuto de comercial. Então, Não, mas é que eu acho que nesse caso ainda você escolhe a programação, passa ali um tempo, você pula, né? Tem umas coisas diferentes, mas eu concordo com você, ainda é a mesma lógica. É a mesma lógica ainda, né? Tanto que, o Fernando pode dizer aí melhor. O quanto de dinheiro foi tirado da televisão aberta para o YouTube, Fernando? Você porra? Tá no ramo, cara. Sim. Você tá no ramo, né? Sim. Você é publicitário, porra. Não, teve a agência que fechou por causa disso, né? Não, então, é isso. Hoje você tem a agência especializada em YouTube. Sim. Né? Quer dizer, mudou, a lógica mudou, mas não mudou. É isso que eu quero dizer. Sim. Tá entendendo? Mudou, mas não mudou. Não é? E agora, o que eu acho é que os nossos filhos não sabem o que é ler um jornal escrito. Isso é uma coisa muito séria. Vocês já repararam o quanto as notícias e o quanto as coisas, por causa disso, ficaram rasas? Cara, você já viu... Tipo, eu falo assim, eu não sei do Fernando, mas assim, os meus filhos são mais novos que os seus. Uhum. Outro dia, minha esposa estava falando da linguagem que eles utilizam no WhatsApp, cara. Tipo, peraí, você P VC. Cara, os caras não escrevem, meu. É isso. Os caras não escrevem. Os caras têm preguiça de ler. Sim. Os caras têm preguiça de escrever. Agora você pega um advogado daqui a 20 anos. Não, o advogado não vai escrever mesmo. Quem vai escrever é o ChatGPT. Não precisa ser muito longe, não, cara. O advogado, quem vai escrever é o ChatGPT, não é o advogado.
Não, mas assim, da formação que eu tô te falando, ok, você vai pegar, jogar lá o tema e vai sair mastigado. Mas o que eu tô te falando, como própria essência do cara, meu. Pô, tudo bem. Mas, pô, você não é fundamentado, mas você vai atrás de conhecimento por causa de música, aí por causa de um músico você gosta de um pintor ou de uma pintora, ou se aproxima de desenho. Cara, Isso acabou, bebê. Isso acabou. é todo um contexto, Acabou. cara. Artista não é lançador de LP, por exemplo. Então vamos mudar a nomenclatura. Artista não é lançador de álbum. Artista é lançador de single. Não é lançador de álbum. Você nunca vai pegar um álbum, escutar ele inteiro e vai ver as artes, vai abrir o álbum, vai ver as artes. Tudo bem, o Fernando, por exemplo, tenta manter isso na casa dele, porque ele tem lá um toca-disco e ele compra desde disco antigo a disco de tiragem nova, mas disco antigo. Mas essa ideia acabou. A lógica é outra. Por mais absurdo que possa ser, por mais absurdo que você possa achar, a lógica é outra. O mercado mudou. Eu não acho ilógico. Eu concordo com o contexto que a gente vive hoje, mas o que eu falo é que é muito raso, cara. Mas é raso. Mas do que teus filhos? Não saber falar e, ao mesmo tempo, a incógnita. É a geração mais bem... Como é que fala? Comunicada, que tem acesso a meio de comunicação, cara. Porra. Mas aí que tá. Quando chegou pra gente, quando a gente fala assim, não, agora vai ter parabólica. Nossa, 90 e cacetados. Você ficava, nossa, ficava enchendo, não, vamos comprar uma parabólica. Mas o excesso, mas eu acho que é isso. Canal da Europa, dos Estados Unidos. Primeiro, Depa, que você era obrigado a assistir o que estava passando na televisão, porque na tua casa tinha uma, ou no máximo, 2 televisões. Não, e também tinha então, o teu pai tinha... Então, calma. Eu vou chegar lá, calma. Então, o que teu pai estava assistindo? Se teu pai estava assistindo o Jornal Nacional, o que você ia assistir? Jornal Nacional. E qual era a outra opção a não ser prestar atenção? Brincar. Mas se você estava na mesa comendo, você acabava prestando atenção. Sim. Osmose. Sim. Entendeu? Aí, a falta de programação. Você não tinha isso tudo de programação. Então, cara, as coisas eram um pouco mais aprofundadas, a gente tinha muito menos informação e mais profundas. Os caras têm um volume muito maior de informação, menos profundas. A própria fake news, e hoje nós estamos lançando outra coisa. Nós estamos da fake news, que não é fake news. Mas não é? Aconteceu outro dia aí na televisão. Não vou ficar citando o caso aqui, mas aconteceu outro dia aí na televisão. Estou acusando um cara de fazer fake news, só que o cara não estava fazendo fake news. Então quem estava fazendo fake news era ela. Entendeu? E é isso. Mas acho que é isso. Acho que assim, é complexo essa discussão, porque acho que assim, o acesso à informação hoje ele é quase ilimitado, né? Mas não quer dizer que você vai acessar toda essa informação. Basicamente é isso. É isso. Entendeu? Eu acho que isso é até meio assim, é exponencial. Quanto mais acesso a gente tiver, quanto mais coisa tiver disponível, menos a gente vai acessar, porque você só vai acessar a hora que você precisar.
É a hora realmente que... Porque vou dar um exemplo bizarro aqui, mas antes lá, quando a gente morava em fazenda, lá você tinha que saber tirar leite da vaca, dar comida para galinha, despenar a galinha, blá, blá. Passou um tempo, você não precisava, vendia no supermercado, né? Hoje você pede na porra lá daqui, chega em 15 minutos, é meio isso. Você não precisa nem ir no mercado. Então, é, é meio por aí, né? Tinha coisa para fazer. Não, mas eu acho que ainda tem, né? Essa é a questão, é que realmente a informação, puta, aí é uma coisa até que o Marcão falou, aí vai de cada um o cara querer se aprofundar ou não. Eu vejo mesmo meu filho aqui, que ele toca violão, toca guitarra. Porra, ele fala, quero tocar tal música que eu vi no Spotify. Ele entra lá no Cifra Club, lá qualquer merda dessa e vê a música na hora. Pra você tocar a música quando a gente era novo, você tinha que esperar sair na porra da revistinha lá pra poder comprar, entendeu? É isso. Mas é isso. Escrever e fazer o pedido. Então, pois é. Rezar para ver se entrava. Não. Você tinha que mandar uma carta. Sim, então. Mas é mais que isso, Depa. Isso, às vezes, te obrigava a criar ouvido. Pois é. Não, mas era para tudo, né? Eu não tinha... Por que a maioria das pessoas da minha idade afinam violão de ouvido? Porque não tinha afinador, cara. Então, o que acontece? Por que a minha filha sabe muito menos de caminho do que eu? Eu tenho uma filha de 21 anos, dirige, etc. Ela pega o carro, sai, mas se você perguntar o caminho para... Porque ela só dirige com o Waze ligado. Sim. A gente tinha aquela porra daquele guia. Amarelo lá, entendeu? Tirava xerox. Então, por exemplo, o que eu quero dizer é que é o mal, não é falar, o afinador eletrônico é ruim. Não. Ele é ruim porque as pessoas usam ele em excesso. Porque para você usar dentro de um show, ele é perfeito. Porque você tá com a bateria no fundo, você tá com o baixo tocando do teu lado, você não consegue ouvir tua guitarra perfeitamente, então você não consegue afinar. Então, o que você faz? Com aquele negocinho lá, você afina quando você está fazendo um show. Agora, a molecada está afinando com ele na sala de casa com o ar-condicionado ligado. Então, o cara não cria ouvido. É simples. A mesma coisa é a notícia. O cara lê lá. Porque, assim, os caras falarem, geralmente, os títulos de notícia geram fake news. Mas isso é uma verdade, mas é uma verdade secular. Sempre foi assim. Exatamente. Só que o cara, hoje em dia, ele não pega e lê a porra da reportagem. Mas é que aí é uma questão que, assim, o próprio portal de notícia, ele não é feito para você ler a reportagem. Ele é feito para você ler, passar lá as porra das notícias, ler e falar, tá bom, já estou informado. Aí, o ponto é esse. Então, é meio por aí. A gente pegava e, porra, eu nunca me esqueço escutando ela falar assim, não, vai ler o jornal. E você lia o jornal. Sim, então. Você lia. Eu me lembro que, prova para vestibular, cara, de ler jornal, cara. Sim, sim. Fazia parte do... Mas Você acabava ficando muito mais bem informado porque você tinha... A gente tinha... Não tô falando... Mais uma vez, não sou o tipo de cara que fala assim, o que é novo é ruim e o que é velho é uma bosta. Mas a gente tinha isso. A gente era obrigado, por falta de oportunidade e por falta de opção, a gente tinha que se aprofundar. Então, você pode fazer uma... Eu sei que a gente tá falando de 2 revistas, no fim nós estamos discutindo a adolescência atual, né? Mas
nós saímos totalmente do contexto. Mas a gente meio que era obrigado a criar profundidade. Tá certo? Você comprava um disco do, sei lá, não vou falar do Pink Floyd porque eu fui ouvir Pink Floyd depois. Não é da minha época. Mas você comprava, vamos falar, o segundo disco que eu comprei na minha vida, o War do YouTube. Porra, é um disco completamente, você gostando ou não importa. Ele é um disco conciso. Ele é um disco conciso. Ele é um disco que ele tem início, meio e fim. Todas as faixas praticamente falam da mesma coisa. É uma continuidade. É um álbum. Você abria, tinha um porquê, tinha uma arte. Hoje em dia você não tem isso. Tá, mas é que hoje em dia não precisa, esse é o ponto, né? Porque É o isso. cara não vai, é meio isso. Não é. E aí, mas aí que tá. Mas aí vamos fazer algumas ligações. Vamos fazer algumas ligações. Vou ser chato aqui. Tudo bem, você tem toda a razão. Só que para isso, o cara que é músico lá, ele tá pensando menos também. Então ele tá escrevendo uma merda, depois ele escreve uma merda de um pouco diferente. Você tá entendendo? Ah, toma, mas acho que isso eu acho que não é uma coisa só de hoje, né? Porque a gente entra numa questão de mercado fonográfico, um monte de coisa que sempre teve meio isso. Lógico, tem artistas que se destacam e sempre vão se destacar, dependente da época. Hoje também tem caras que fazem puta música, né? Acho que não é uma coisa. O cara que é bom, ele é bom sempre. Sim. Não há dúvida. A gente pega quantas bandas tem de um hit, entendeu? Então é isso, não é uma questão também de, sei lá, de qualidade, não é só isso. Não, é sim, Fernando. Porque os caras têm aquela porra daquele pedal de Harmonize. Sim, não, eu sei, mas estou falando assim, Marcão, mas isso que de novo. Mas sei lá, não indo muito, mas há 20 anos atrás você não conseguia, tipo, gravar uma música dentro da sua casa, hoje você consegue. Não, Então, claro. acabou se democratizando. Então é uma discussão meio profunda, porque é isso, né? Lógico que tudo tem o lado bom, tem o lado ruim, claro. Mas é isso. E aí, né? E aí tem uma questão até de geracional, né? Se a gente parar para pensar, né? Sei lá, os seus pais falavam, puta, o rock é uma merda, bom é sei lá que caralho, o Nelson Gonçalves. Aí você fala, não, Nelson Gonçalves é uma merda, mas é mais ou menos esse padrão, né, cara? Eu escutei um comentário na TV e falando justamente sobre isso, que nós tínhamos um negócio que hoje não tem, que é a maturação. A maturação por quê? Você tinha que esperar o gibi chegar na semana que vem, o capítulo do seriado você tinha que aguardar. Sim. Enfim, uma série de coisas que você tinha que aguardar um tempo ou para na TV, ou sair na banca, ou ir para o cinema. E hoje não é assim, cara. O pessoal tem na mão, na lata. Então, é o tipo de maturação que você tinha, de ler a revista, curtir, voltar, entender e ter a sua formação feita, né? Ou ajudando na formação. E a gente queira ou não quisesse, a gente tinha essa maturação, esse tempo de maturação. E foi isso que um dos caras estavam falando. Mas não. Hoje acontece outra coisa. Certo, errado. Não, tem algumas coisas que a gente percebe isso, essa problema de dicção, problema de não absorção, de precificação, se pode falar assim, precificação da história. Então eu só vou ler os apontamentos que estão e não se aprofundar, não. O cara sabe lá que o Putin entrou na Ucrânia, mas não vê conflitos históricos,
formação dos Balcãs, a origem da encrenca. política. Não, e da encrenca. Aí você escuta assim, mas o que é a União Soviética? Ah, sim, mas... Entendeu? Mas são coisas que estão aí, é inerente ao que a gente quer ou que não quer. Sim. Mas que é estranho, a gente fala, é a única coisa que a gente pode falar, é isso. É estranho. Ah, mas eu concordo, porque assim, é uma referência que a gente tem. Sim. A nossa referência é uma. A deles é completamente diferente, né? Porque o mundo é outro. Lógico, acho que a gente aqui Eu sei todos... de uma coisa, bicho, que escrita não é. Não, mas não é porque não precisa. Os caras falam lá, porra, escreve, entendeu? Não, isso aí. É meio isso. Hoje eu escrevo VC também. Eu hoje escrevo VC. Eu não escrevo você. Eu escrevo VC. E mesmo que só de eu pôr. E outra coisa, Depi. Viu, Depi? E outra coisa, só de eu pôr o V, já aparece o você embaixo, eu aperto o botão e já tecla pra mim. Não, mas eu ia falar isso. Agora imagina você com, sei lá, 15 anos, 18 anos, hoje, né? Se na nossa época tivesse essa facilidade, você também não ia fazer. Claro que não. PC. Entendeu? Então é isso, cara. Não tem jeito. É isso. Aí você fala... Bom, gente, vamos voltar para o cerne da nossa conversa aqui, que eu acho que a gente extraviou um pouco. Só um pouquinho. Mas vamos lá. Então vamos, já que meu amigo Fernando falou de Aragonês e falou de Escrutinhos, quem é melhor para você, Fernandão? Aragonês ou Escrutinhos? Ah, cara, Aragonês eu tenho uma paixão secreta. Tenho, cara. Aragonês eu acho muito foda, velho. Só para colocar que se você tivesse falado, por exemplo, Piratas do Tietê Aragonês, eu ficaria mais tocado, assim. Então, Piratas do Tietê Aragonês. Vai lá. Já que você deu a dica. Não, tá ali. Não, é que assim, o Piratas do Tietê, cara, pra mim tem uma história que é com o Batman, que eu acho assim... Eu não sei se vocês chegaram, vocês viram, mas, cara... Que é Qual o Segredo do Morcego? Procure aí, O Segredo do Morcego, Piratas do Tietê. Eu vou ler. Cara, é sensacional, é fora do sério, cara. E Depa, e pra você, qual é melhor? Chiclete com banana ou Med? Chiclete com banana, cara. Chiclete com banana porque fez mais parte da sua vida? Pode ser, por que não? Entendeu? Fazia parte do meu cotidiano, entendeu? Para. Havia ligações. Acho que parte do meu humor vem de chiclete, de escrotinhos e do pica-pau. Todo mundo fala que meu humor é do pica-pau. Mas assim, acho que entre as eu não quero nem perguntar de onde vem o meu humor. Mas vai lá, segue pra frente. Você deve vir do inferno. Dos quintos dos infernos. E essa não corta. Não seja mal. E essa não corta. Bom, acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fernando sempre tem as tiradas de fim de programa do Fernando. Nada, Fernandinho? Não, tô tranquilo. Tranquilo. Depi? Não, tô de boa. Então, ótimo. Eu percebi desde o começo do programa que você tá de boa. Então, ótimo, galera. Vamos ficando por aqui. Mais um programa Detox, assim, encerrando. Mais uma vez, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, dar like, fazer tchauzinho, pular, fazer tudo que for possível para ajudar a gente, tá? Engajamento. A gente precisa de engajamento, a gente precisa melhorar isso aqui, precisamos crescer aí nas mídias
esse é o nosso interesse, tá bom? Então, por favor, nos ajudem se vocês gostam de nós. E se vocês não gostam também, manda a gente pro inferno e ajudem, por favor. Porque o coração de vocês está tocando. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Depa. Valeu. E ficamos por aqui. Até a próxima semana com mais um episódio do Detox. Valeu, galera! Valeu, senhores. Tchau, pessoal.